Há muitas pautas do setor de energia que podem envolver o Congresso Nacional. Seja no setor elétrico, no setor de óleo e gás ou na transição energética, o Legislativo tem papel relevante na definição das políticas públicas. E para falar um pouco mais sobre a perspectiva desse ano, a gente conversa hoje com o deputado federal Hugo Leal, do Rio de Janeiro. O ex-secretário de Energia e Economia do Mar pelo Estado do Rio e vice-presidente da Comissão de Minas e Energia em 2024, nos conta um pouco sobre como buscar a solução para a construção da usina nuclear de Angra 3, dá sua opinião sobre a discussão do papel das agências reguladoras e também o que falta para alavancar o setor de gás natural. Esse é o Jaule, o podcast do Jota, em parceria com o INTER, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jaule, o nosso podcast de energia, que a gente discute um pouquinho aqui de transição energética e outros assuntos. Queria começar fazendo uma pergunta mais sobre o ano, né? O senhor é um membro muito ativo da Comissão de Minas e Energia e foi secretário, né, de Energia e Economia do Mar pelo Estado do Rio de Janeiro. No ano passado, o senhor acompanhou bem de perto, o Congresso votou muitos projetos de lei, hidrogênio, eólicas offshore, combustível do futuro e por aí vai. Qual que o senhor pensa que será a pauta do Legislativo para esse ano nesse setor de transição energética? Eu acho que primeiro a pauta principal é acompanhamento das pautas que foram aprovadas, né? O que foi aprovado sobre o hidrogênio, o que foi aprovado sobre o combustível do futuro, onde é que nós vamos poder avançar, a discussão, né? A discussão e a consolidação da concessão das empresas de distribuição de energia, e eu acho que isso, né, a primeira concessão vence esse ano, agora em julho, que é a EDP lá no Espírito Santo. Nós, no ramo de distribuição, está aqui a Enel, permitimos, e o ministro Bruno acompanhou de perto, a antecipação dos contratos de renovação de distribuição para modernizar, para exatamente preparar a distribuição no Brasil, para digitalizar a distribuição, para a gente poder recepcionar mais energia limpa e renovável na ONS ali com segurança. Acho que a questão também da possibilidade da abertura do mercado de energia, eu acho que esse é um tema que vai ser inevitável aprofundar um pouco mais. E o tema que eu acho que não vai ser só objeto de apreciação legislativa, mas vai ocupar um espaço tanto na agência reguladora ANEEL quanto na questão da Câmara, essa questão da transmissão, da compensação, da transmissão das energias renováveis. Então, tanto a questão das eólicas quanto a questão da solar e a inserção delas no sistema. Eu acho que esse tema vai ser objeto de muitos debates, inclusive pelo documento que a ONS preparou para poder falar sobre essa carga excessiva nos horários que tem baixo consumo, né? Então, isso aí é um tema que eu acho que vai pautar essa discussão de energias renováveis, sobre sustentabilidade do próprio sistema e da questão também ambiental. Eu ia fazer essa pergunta mais para o final, mas eu vou puxar ela um pouco agora para cima, que isso tem sido um dos assuntos mais falados no setor de energia elétrica, né? A questão do curtailment, ou esse corte de geração, né, que tem afetado as fontes renováveis. O senhor pensa que existe espaço para o executivo, para o legislativo atuar, ou isso é só uma questão regulatória? Não, eu acho que é uma questão regulatória, mas o legislativo vai atuar sempre, né? O papel do legislativo não é só legislar, não é só fazer leis. O papel do legislativo também é fiscalizar as políticas públicas, que elas possam dar certo, possam ter desdobramento. E aí vai ter que sopesar, vai ter que avaliar as condições de cada um desses cortes, né? Nós vamos ter aí agora no Ministério das Minas e Energia, na quinta-feira, uma reunião falando sobre a questão das hidrelétricas, o papel que elas têm, o desempenho que elas têm. Eu acho que isso é inevitável. E enquanto o governo federal é o responsável pelas políticas públicas, o legislativo vai ser sempre o responsável em fiscalizar a implementação e, obviamente, onde pode ter prejuízo, né,
ou benefício para os estados. Isso, então, é natural que essa participação do legislativo esteja muito presente. E falando um pouco sobre participação de legislativo, uma das discussões que foi muito presente nos últimos anos foi justamente essa questão do legislativo fiscalizar as agências reguladoras, né, a atuação das agências reguladoras. E a gente sabe que chegou-se, né, a protocolar projetos, PECs, para poder mudar. O senhor acha que tem fôlego ainda para discutir isso, ou isso acabou dando uma acomodada, assim? Olha, eu acho que isso ainda tem, esse debate ainda vai permanecer. Eu falo que as agências ainda estão no papel de consolidação. Talvez a agência mais antiga seja a ANTT, depois vem a ANEEL, a Anatel. Todas essas agências estão no papel dela de consolidação. E há essa dicotomia, às vezes, esse encontro, essa dificuldade de entender qual é o papel de política pública, de implementação da política pública do setor público, né, ou seja, do governo federal, e qual o papel da regulação, que tem que ser um tripé. O poder concedente, a concessionária e, obviamente, a população que é atendida, né? Quem são os consumidores, os clientes. Então, acho que o papel das agências vai ser consolidar isso cada vez mais. Mas há uma preocupação, e isso é premente, não é que o legislativo tem que ampliar, se avorar na questão desse papel de regulação da regulação. E a mesma coisa do TCU, nem é o TCU, nem o Tribunal de Contas da União tem que fazer esse papel de regulador da regulação. O que eu acho, na minha modesta opinião, eu entendo que nós temos que debater um tema que eu acho que vai ser necessário, tipo uma espécie de CNJ, né, com o Conselho Nacional de Justiça, das agências reguladoras, um papel de uma entidade que possa, não é só ouvidoria, mas que possa fazer a análise dessa regulação, sem entrar no mérito da regulação, mas a questão procedimental de todas as agências. Talvez esse seja um ambiente que a gente possa continuar discutindo de forma racional esse mercado, esse ambiente da regulação, ou seja, alguém que possa estar ali tomando conta, administrando, olhando, observando os procedimentos. Porque hoje, cada ministro, cada ministério, o próprio TCU acaba fazendo esse papel que deveria ser, talvez, de uma agência das agências, alguma coisa que precisa ser pensado. Temos parâmetros internacionais nesse sentido também. Eu acho que consegue a gente consolidar isso. Eu acho que eu vou defender esse tema. Essa proposta das agências estava sendo, acho que, estudado, né, pela AGU, ou não sei se por outra parte do governo. Então, se o governo vier com uma proposta dessa, o senhor apoia? Eu encamparia. Eu acho que essa é uma evolução, um ambiente de maturidade para poder nós fazermos as exigências com as agências reguladoras. Eu acho que isso aí é uma evolução. É uma avaliação minha, eu já li sobre esses artigos, mas assim, eu ouvi manifestações sobre a questão que estaria sendo discutido na AGU. Mas eu acho que o ambiente principal pode ser ali a Câmara dos Deputados, ali o Congresso, que é o ambiente que a gente pode estabelecer esse papel, né? Não dá para fazer a proposta, porque se houver, como é que se diz, tem que ter despesas, né? Implementação de despesas, só o executivo, né? Senão nós teríamos um problema aí de constitucionalidade. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Ainda nesse papo de setor elétrico, né? Não só o senhor, mas vários deputados na CME, principalmente, na Comissão de Minas e Energia, têm batido nessa tecla, né, contra os subsídios que encarecem a conta de luz, que isso é um problema que tem evoluído cada vez mais e ninguém sabe muito bem como resolver. Apesar disso, o Congresso
ainda aprova algumas coisas que colocam ali os custos na CDE, ou que pelo menos apontam a CDE como parte financiadora ali das suas propostas. A minha dúvida é essa questão dos subsídios. O senhor pensa que é um papel do legislativo desarmar essa bomba, ou que o executivo teria que participar disso também? Então, esse é o papel de ambos, né? O legislativo tem que deixar de demagogia, né? De começar a entender número, começar a discutir números. Eu cansei de falar sobre isso, falei isso na questão das eólicas offshore, foi importante falar isso na discussão. Eu alertei que isso traria aumento da conta de luz, e isso acabou sendo... houve essa mobilização no governo federal e acabou não aprovando, né? Sendo vetado. O Congresso Nacional colocou uma série de emendas que prorrogavam benefícios ou criavam novos benefícios para o setor elétrico, com um impacto previsto, segundo a consultoria PSR, uma das mais renomadas do setor. A gente já teve aqui o diretor da PSR no WW, o Luiz Barroso, um impacto de 545 bilhões de reais até 2050, 9% a mais nas contas de luz de todos os consumidores brasileiros. Com que isso? Prorrogação dos contratos das usinas térmicas a carvão, algo que o mundo inteiro tem eliminado, até 2050. Acho que é uma evolução. As pessoas têm que entender que cada vez que você atende uma demanda dessa, coloca subsídio, você está encarecendo a conta. Então é um papel dos dois, tanto do executivo quanto do legislativo. Do legislativo é mais educacional mesmo, né? As pessoas entenderem que isso aí, todas as vezes que você aprova uma característica, uma política pública dessa, vai ter repercussão e vai ter aumento. Então, eu entendo que isso tem que ser sempre analisado pelos dois lados, sempre ser alertado, né? Não só para o legislativo, mas para toda a população, a questão do subsídio. O subsídio vai ter que chegar uma hora que vai ter que parar, porque nós estamos alcançando aí a cifra de quase 40 bilhões de reais por ano. E as pessoas acham assim, que não acabam não percebendo. Eu brinco que o subsídio é uma espécie de um alimento que você consome, mas não sabe o que está consumindo, né? Você está consumindo conta de luz, mas você está pagando outras contas que não são efetivamente só da sua conta de luz. Eu falei que é igual hoje, as pessoas vão ao supermercado procurar produtos sem glúten, sem lactose. Então vai ter que fazer um esforço também na conta de luz para poder tirar esses penduricalhos aí que também fazem mal ao próprio sistema elétrico. Entendi. E o senhor pensa que a reforma do setor elétrico pode ser um caminho? Porque assim, a gente sabe que o PL 414 ainda está parado, né? Não andou, e o governo ainda não mandou a proposta de reforma do setor, e aí a gente fica no legislativo ali esperando. Eu acho que sim, eu não sei se o 414, eu não sei qual vai ser a grande discussão. Eu acho que faltou, ou está faltando no governo, um debate um pouco mais planejado com o sistema elétrico. Eu acho que é isso. O fundamento principal é esse. Nós vamos ter que fazer um esforço aí coletivo para poder pegar esse ano, né, que é um ano limpo, né, que a gente chama ano ímpar, é um ano de discussão de políticas, para poder ver se a gente aprofunda. E aí, obviamente, o subsídio é mais um dos itens a serem debatidos nessa reforma do setor elétrico. E um assunto que é muito caro aí para o Rio de Janeiro, né, é a conclusão da usina nuclear de Angra 3. O governo tentou colocar isso no CNPE, tentou aprovar, mas não conseguiu. A minha dúvida para o senhor o senhor pensa que existe uma solução fácil para tirar do papel a usina? Não, a solução não é fácil, porque nenhum dinheiro é fácil. O valor é muito grande, mas eu diria que esse é um valor necessário. Seja 15, seja 18 bilhões que tem que fazer para o complemento da usina de Angra 3, ainda é mais barato que se você fosse desmobilizar. E a gente precisa dessas energias alternativas, dessa produção energética alternativa, exatamente para a segurança do sistema. Então é inevitável. Eu acho que a maior dificuldade, obviamente, é superar o orçamento, receber os valores. Acho que nós temos aí, o governo tem feito um esforço muito grande
para que essa questão de Angra 3 ela possa permanecer. E é isso que nós vamos ajudar. Tudo que depender de nós vamos trabalhar para poder colocar em ordem isso. Aliás, no setor nuclear, o senhor pensa que tem outros projetos ou outras iniciativas que poderiam ser encampados para poder fomentar mais o desenvolvimento do setor nuclear no Brasil? Sim, eu acho que tem que dar uma chacoalhada também no sistema, né? Eu acho que no sistema, tanto não só de Angra 1, de modernização de Angra 1, a finalização ali de Angra 2, o que novos investimentos, e a finalização, né, e o encerramento de Angra 3, já pensando na perspectiva, porque é isso, um evento, uma energia como essa, você tem que ter aí 10, 15, 20 anos de programação. E uma outra coisa que é muito nítida nesse setor é a questão do urânio, especialmente da mina lá de Santa Quitéria. Uma empresa estatal recebeu permissão para extração do urânio. Em breve, a região poderá ficar assim após milhares de toneladas de urânio serem extraídas por ano. A guerra na Ucrânia pode aumentar a demanda por urânio brasileiro. Isso para ajudar a manter funcionando as usinas nucleares da Europa, que tentam reduzir a dependência do gás russo. Que é um ativo importantíssimo, e se esse ativo não for bem trabalhado, também diversificado, buscando outros parceiros internacionais, você vai ficar lá com uma mina excepcional, com a qualidade de um urânio também boa, com a quantidade, e a gente não vai gerar absolutamente nenhum outro tipo de riqueza, a não ser só para as usinas aqui. Eu acho que isso também é um outro ativo que tem que entrar, inclusive para poder financiar as usinas nucleares. Eu acho que esse também é um ativo que o Ministério tem pensado, tem falado sobre isso, e nós temos apoiado. Mudando um pouquinho aqui de assunto para gás natural, né? O senhor é muito conhecedor do tema de energia como um todo, mas o senhor também conhece bastante do setor de gás natural, Rio de Janeiro um grande produtor, e desde 2023 o governo vem prometendo uma reforma, né, no segmento para poder tentar diminuir essa questão da reinjeção e aumentar a oferta de volume de gás natural. No ano passado, o governo editou um decreto, né, para poder tratar do assunto e regulamentar a parte da lei do gás. O senhor pensa que o decreto foi o suficiente ou tem mais espaço aí para trabalhar? Não, o decreto ainda é muito incipiente ainda para o que a gente pode avançar, né? Você falou que o Rio de Janeiro é o maior produtor de gás natural do país, é o Rio de Janeiro. Nós temos aí mais de quase 80% da produção nacional vem do Rio de Janeiro. E vai crescer mais. Nós estamos falando do antigo BMC 33, o que é o projeto Raia da Equinor, que também tem um grande potencial aí de produção a partir de 2027 ou 28 pelo menos, de 14 milhões de metros cúbicos. Então, o que não vai faltar aqui é oferta. Então, a gente precisa saber trabalhar. Eu acho que ainda está muito incipiente a utilização desse gás natural como ativo. Eu avançaria muito mais, especialmente na questão do gás natural ou do GNV, para caminhões. Eu acho que dá para a gente poder substituir muito desse ativo, diminuir a dependência do diesel, transformando nessa matriz nos GNVs, nos caminhões, que tem sido um sucesso. Tem montadoras já saindo com gás natural. Então, para a gente tem que estimular, não tem que ficar esperando se vai ter uma matriz com baixo carbono, porque o gás natural emite menos poluentes do que o diesel. Então, acho que a gente tem que avançar nesse sentido. Eu sou um entusiasta, quero continuar falando, além do uso industrial, além do uso também, o que tem, infelizmente, a maior demanda hoje é a questão das térmicas. Então, vai continuar, porque, para mim, para a segurança do sistema. Então, o gás natural, ao invés de falar de combustível do futuro, o gás natural é o combustível do presente. Tem que utilizar. Enquanto não tiver demanda, obviamente as petroleiras, as grandes produtoras, vão reinjetar, porque para eles é mais fácil reinjetar do que trazer esse gás para a costa, né? Mas eu acho que esse é o principal desafio do país. Nós estamos com muito discurso, mas ainda de ações efetivas, né, do recurso mesmo na ponta, de sendo trabalhado, ainda é muito fraco.
Um relatório apontou as principais barreiras para o desenvolvimento do setor e apontou caminhos numa trilha que já começou a ser percorrida. Entre as demandas apresentadas no estudo está a padronização dos contratos, a simplificação do acesso às infraestruturas essenciais do setor de gás, a harmonização das legislações federal e estaduais e o fim das barreiras à entrada de novas empresas neste mercado. Se fosse apenas uma questão de demanda, talvez não fosse nenhum problema, porque demanda existe, né? Mas Muito. a gente não tem o problema é de escoamento. E como que resolve esse problema do escoamento? Também o problema é de escoamento, mas só vai ter o escoamento na hora que você colocar no direcionamento da demanda. Porque hoje a demanda principal está sendo das térmicas. Quando as térmicas estão em vazão total, aí você tem o gás sai com volume, com quantidade. Não tendo, você tem que guardar, você tem que estocar, isso aí tudo fica mais caro. Então, nós precisamos superar essa fase, colocar isso na indústria química, que é fundamental, né? Trazer para a siderurgia, que é também um outro ambiente fundamental com gás natural. A própria CSN no Rio de Janeiro foi trabalhar, foi buscar no Mercado Livre esse gás natural para poder ter um ativo ali, um fornecimento mais efetivo, mais direcionado. Ou seja, o que não falta, como você falou, é a oportunidade. Agora você tem que aliar a oportunidade e a oferta com os investimentos, especialmente no transporte. Transmissão, eu estou aqui com energia, mas é no transporte. E é um desafio. Deputado, eu vou agradecer demais a presença do senhor, vou deixar aqui já mais para frente um novo convite para a gente voltar a discutir mais para o final do ano aí, para ver como que foi as discussões do Legislativo nesse setor, e muito obrigada pela participação. Eu que vou agradecer ao Jauri, agradecer a você também a oportunidade de nós falarmos. Eu digo para você que não espere ao final do ano não, que até o meio do ano nós teremos muita confusão, boas confusões e outras nem tanto, mas o mercado de energia, o ambiente da energia, seja ela no setor de óleo e gás, seja ela no setor elétrico, seja ela no setor nuclear, darão ainda muitas pautas para o país, e é um setor estratégico. Assim, pensamos que a gente vai continuar trabalhando, seja na Comissão de Minas e Energia, na Câmara, no Senado, para poder dar melhorias e colocar em prática as políticas públicas que o governo tem trabalhado. Então, agradecer mais uma vez ao Jauli essa oportunidade de me colocar à disposição ao longo aí desse primeiro semestre, ainda que teremos grandes desafios. Esse foi o Jauli dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Nesse programa colaboraram João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Flávia Pierri e André Rossi. Foram usados áudios de Rádio Itatiaia, CNN Brasil, DW Brasil e Canal Gov. Até a próxima!